E aí, galerinha, estamos de volta e nesse vídeo nós iremos aprender um pouco sobre a interpretação física do calor específico. Lembrando, no vídeo anterior nós aprendemos como é que calculamos o calor específico de uma substância. Porém, lembrem, naquele vídeo eu mostrei uma fórmula para vocês. Mas nós não temos que ficar presos à fórmula, pelo contrário, a fórmula é um artifício matemático. Então, nós temos que entender como é que funciona a física por trás do calor específico. Então, vamos lá, bem tranquilo. Eu tenho aqui uma tabela. Nessa tabela nós temos algumas substâncias. E aqui ao lado nós temos os valores dos seus respectivos calores específicos. Por exemplo, o calor específico da água é 1, o do gelo é 0,5 ou 0,50, lembrem, é a mesma coisa. Alumínio 0,21, areia 0,20 ou 0,2, aço 0,10 ou 0,1. Pessoal, então nós temos essa tabela aqui. Ah, Lucas, eu tenho que saber o calor específico dessas substâncias? Não. Se a questão necessitar do calor específico para realizar alguma conta, ela geralmente informa lá. A única que eu aconselho a vocês não esquecerem, que é uma das mais usuais, é o calor específico da água, tá bom? Então, esses valores aqui, eles são valores que eles vão ter unidade. O calor específico, nós sabemos, nós já estudamos no vídeo anterior, que o calor específico é dado em caloria, grama, grau Celsius. Então, o calor específico ele vai determinar a quantidade de calor necessária em caloria para 1 grama da minha substância variar 1 grau Celsius. Por exemplo, a água, o calor específico é de 1 caloria grama grau Celsius, ou seja, para 1 grama de água variar 1 grau Celsius, nós vamos necessitar de quantas calorias? Vamos necessitar de 1 caloria. Já para o gelo, o calor específico é 0,5. Então, para 1 grama de gelo variar 1 grau Celsius, nós vamos precisar de 0,5 caloria. Tranquilo? Já o alumínio, para 1 grama de alumínio variar 1 grau Celsius aqui, nós vamos precisar de 0,21 caloria. Já a areia, do mesmo raciocínio, para cada 1 grama de areia variar 1 grau Celsius, nós vamos precisar de 0,20 calorias. E o aço do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Por exemplo, eu tenho aqui gelo. Eu tenho 1 grama de gelo. Se eu fornecer, pessoal, 2 calorias para o gelo, ele vai variar quantos graus Celsius? Pense comigo, se é 1 grama de gelo e para cada grama de gelo eu necessito de 0,5 calorias para variar 1 grau Celsius, então se eu fornecer 2 calorias, quantos graus Celsius nós vamos variar? Vamos ver, é 1 grama de gelo aqui, tá bom? 0,5 é 1 grau Celsius. Com mais 0,5 vai dar 1 completo. 0,5 com 0,5, 1. Então forma aqui 2 graus Celsius, isso. Com mais 0,5, 3 graus Celsius. E eu já estou em quanto? 1,5 calorias. Com mais 0,5 eu totalizo 2 calorias e eu variei quantos graus Celsius? 4 graus Celsius, tá bom? Ah, Lucas, não visualizei muito bem. Vamos aqui, coloquei aqui um exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu tenho aqui o calor específico da água como sendo 1 caloria grama grau Celsius. E o calor específico da areia como sendo 0,2 caloria grama grau Celsius. Eu vou pegar aqui 1 grama de água e eu vou pegar também 1 grama de areia. Aí eu vou fornecer, pessoal, exatamente aqui, vou fornecer para ambas as substâncias, eu vou fornecer 1 caloria. Quando eu fornecer 1 caloria aqui, para ambas as substâncias, percebam que a quantidade da substância é a mesma, 1 grama para cada. Forneci 1 caloria aqui. Galera, a água, a gente sabe que o calor específico da água é o quê? 1 grama, ou 1 caloria, grama, grau Celsius. Então, para cada 1 grama, que é o que nós temos, eu vou necessitar de 1 caloria para variar o quê? 1 grau Celsius. Então, se aqui eu forneci 1 caloria em 1 grama de água, então eu vou variar quantos graus Celsius aqui, Eu vou variar apenas 1 grau Celsius. Então, nessa nossa substância,
minha variação de temperatura vai ser de exatamente 1 grau Celsius. Tranquilo? Já aqui na areia. Pessoal, na areia, ó, eu estou fornecendo a mesma quantidade de calor, tá bom? Ou seja, eu também estou fornecendo uma caloria. Para quanto de areia? Para 1 grama. Então, perceba que a massa de areia e a massa de água utilizadas foram a mesma, tá bom? Então, ó, o calor específico da areia eu já estou informando que é 0,2 calorias grama grau Celsius. Ou seja, para cada grama de areia, são necessários 0,2 calorias para variar 1 grau Celsius. Pessoal, se eu estou fornecendo aqui uma caloria, eu estou fornecendo mais do que o necessário para variar 1 grau Celsius, já que eu só tenho 1 grama. Então, percebam comigo, se é só 1 grama, eu estou fornecendo 0,2 calorias. Então, ó, 0,2 calorias, eu vou variar 1 grau Celsius. 0,4, que eu vou colocar mais 0,2, 0,2 em cima do 0,2 inicial, então eu vou ter quantos graus Celsius variados? 2 graus Celsius. Com mais 0,2, ou seja, 0,6, 0,8, 1 caloria. Então, quando eu tenho 1 caloria, eu estou variando quanto de temperatura na areia? Eu estou variando 5 graus Celsius. Então, percebam que nessa nossa situação, nós vamos ter aqui uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Então, percebam que quando eu adiciono a mesma quantidade de calor em uma mesma quantidade de massa, aquele que tem um menor calor específico, que nesse caso aqui é areia, ele vai ter uma maior variação de temperatura. Porque mesmo, pessoal, só para deixar claro aqui, ó, aqui é um Czinho minúsculo, tá bom? Calor específico da água, calor específico da areia. Então, ó, sempre que eu forneço a mesma quantidade de calor para uma mesma quantidade de massa, a água, como o calor específico dela é maior, então ela tem mais dificuldade para variar sua temperatura do que a areia, que o calor específico é menor. Então, se o calor específico é menor, ela varia sua temperatura com a maior facilidade. Então, ó, preste atenção nessa observação. Quanto maior o calor específico da substância, maior a resistência para uma mesma massa variar sua temperatura. Então, o que acontece aqui, ó, o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Então, se o calor específico da água é maior, então essa água ela resiste mais para poder variar sua temperatura, enquanto a areia tem um calor específico menor, então ela resiste menos. É por isso que para a mesma quantidade de calor que eu apliquei aqui, tanto na areia quanto na água, a areia, por ter um calor específico menor, ela resistiu menos à variação de temperatura. Com isso, ela variou sua temperatura um valor maior do que a da água. Beleza, pessoal? Tranquilo, de boa. Bom, pessoal, nós temos aqui uma coisa muito importante que nós temos que saber a diferença, que é de condutibilidade térmica e calor específico. Nós sabemos que o metal ele é um material que é um bom condutor de calor. Se ele é um bom condutor de calor, então a troca de calor no metal é uma troca de calor que vai ser muito boa, tá bom? Pois ele é um condutor térmico. Aí a questão, muitas vezes ele coloca lá uma situação. Nessa situação ele quer saber se aquela troca de calor que está acontecendo é graças à condutibilidade térmica do material ou ao calor específico do material. Pessoal, se a questão falar que nós vamos ter dois materiais, duas substâncias com a mesma massa, se é a mesma massa e uma variou sua temperatura mais do que a outra, então falou em variação de temperatura e falou que nós vamos ter a mesma massa da substância, então com toda certeza, sem medo de errar, vai ser por conta do calor específico. Por que mesmo, Lucas? Eu esqueci o que é o calor específico. Lembrem, calor específico é o quê? Ó, a quantidade necessária de calor para 1 grama variar 1 grau Celsius. Então, se eu tenho duas substâncias que têm a mesma massa, aquela que tem um maior calor específico, ela vai demorar mais para variar sua temperatura, tá bom? Então, se uma variou sua temperatura mais do que a outra, aquela que variou a temperatura mais do que a primeira, é porque ela tem um calor específico o quê? Menor. Ah, Lucas, por que mesmo? Lembre da observação.
Quanto menor o calor específico, menor vai ser a resistência para variar a sua temperatura. Então, aquele que tem um menor calor específico, ele vai ter uma resistência menor para variar a sua temperatura, ou seja, ele varia a sua temperatura mais facilmente. Já aquele que tem um maior calor específico, no caso aqui, por exemplo, a água, ela vai ter uma resistência maior, ou seja, ela vai dificultar mais a variação de temperatura. Então, se ela dificulta mais, a variação de temperatura vai ser o quê? Pequena. Tranquilo, galera? Então, falou em mesma quantidade de massa, falou em variação de temperatura, então isso acontece por conta do calor específico do material. Já se na situação ele colocar lá materiais diferentes e quiser saber qual material que vai ser mais rápida a sua propagação de calor, ou seja, que ele vai perder ou esquentar mais rapidamente, falou em qualquer sinônimo de rápido, rapidez, primeiro, qualquer coisa assim, vai ser por conta da condutibilidade térmica do material. Por exemplo, nós temos um trinco e a porta de madeira. Pessoal, o trinco e a porta de madeira, em qual situação a troca de calor é mais rápida? No trinco ou na porta de madeira? Quando eu pego no trinco ou no estante, vou sentir a sensação térmica de quê? De frio, pois a condutibilidade térmica do trinco de ferro é maior do que a condutibilidade térmica da porta de madeira. Então, quando eu coloco uma mão no trinco de ferro e a outra mão na porta de madeira, a gente percebe que no trinco de ferro eu sinto a sensação térmica de frio mais rápido do que na porta de madeira, justamente porque, pois o trinco de ferro tem uma condutibilidade térmica maior, então ele vai fazer com que essa transferência térmica seja mais rápida no trinco de ferro do que na porta de madeira, tá bom? Então, mais uma vez, falou de um material, está relacionando a rapidez com que a transferência de calor acontece, é por conta da condutibilidade térmica do material. Falou de materiais de mesma massa, ou seja, a mesma quantidade de matéria, e está falando que um variou a temperatura mais do que a outra, é por conta do calor específico. Aí nunca esqueça, quanto menor o calor específico, menor a resistência para variar a temperatura. Então, aquele que tem a menor resistência para acontecer isso, vai aquele que vai variar a sua temperatura mais do que o outro. Por exemplo, aquele que tem a menor resistência nessa nossa tabela, ou seja, o menor calor específico está sendo quem? O aço. Então, para uma mesma massa, uma mesma quantidade de calor, o aço vai ser aquele que vai variar mais a sua temperatura. Já a água, que tem um calor específico alto comparado aos demais, ele vai ter uma maior resistência a variar a sua temperatura. Então, para uma mesma quantidade de massa e uma mesma quantidade de calor, a água ela varia menos a sua temperatura. Tranquilo, galerinha? Espero que vocês tenham entendido esse vídeo tão importante sobre a interpretação física do calor específico. Lembrem, não é para decorar a fórmula de calor específico e saber que você sabe fazer tudo de calor específico. Você tem que saber o que acontece por trás, o fenômeno físico aqui relacionado ao calor específico. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!